A gente recebe aqui hoje no Movimento Online uma série de candidatos e pré-candidatos a prefeituras, a vereadores. Você está acostumado já a receber aqui no Movimento Online sempre debate político, e hoje um bate-papo mais do que especial, dividido em dois grupos de alunos do Renova BR, que é um movimento conhecido como a Escola dos Políticos, que vem já formando alguns nomes a nível nacional. A gente tem na Câmara dos Deputados e também outros representantes, e aqui hoje no Movimento Online uma nova turma de alunos do Renova BR, de novos políticos que certamente vamos ver nas eleições de 2020, 22, 24 e daqui para frente. Aqui comigo hoje o George Alves, que não tem partido ainda, é pré-candidato a vereador em Vila Velha, a Gracimere Gaviorno do PSC, que é pré-candidata na Serra, já esteve conosco aqui no Movimento Online falando sobre a sua pré-candidatura ao município da Serra, e também o Naone Garcia do PSD, que é pré-candidato à prefeitura, a vereador na prefeitura de Vitória. A gente vai começar essa conversa de hoje falando um pouco sobre o que é o Renova BR, que ficou muito em voga nas últimas eleições como uma esperança de renovação dos candidatos a prefeito, governador, até presidente, vereadores, deputados federais e estaduais. Fala um pouco para a gente, vocês três, como é que é a experiência de estar no curso como Renova BR e o que isso ajuda e modifica no pensamento como político. Boa tarde. Obrigado ao pessoal do Movimento Online pela oportunidade. Sempre bom falar de política e de boa política. Costumo dizer que não existe o termo velha nem nova política. Nós temos que praticar boa política. E o Renova mostra isso. É uma escola de formação política que ela congrega alunos e alunas das mais variáveis ideologias possíveis e dá uma formação específica e qualificada. Lá a gente tem atividades de engajamento, de mobilização, e mais que isso nós somos... a gente tem matérias que efetivamente nos auxiliam e nos capacitam para representar as pessoas. Matérias como, por exemplo, no meu caso, que sou pré-candidato a vereador, como funciona o sistema legislativo, quais são as funções do vereador, dentre outras matérias como o sistema de saúde, educação, segurança, cidades inteligentes. Então, é uma escola efetivamente de formação, para que possamos estar capacitados e capacitadas a representar o povo. E Gracimere, você já esteve aqui conosco e a senhora falava sobre a sua pré-candidatura. Isso que o Jorge falou, eu acho que é bacana, porque mostra muito que é a propaganda até do Renova, né? Que é ensinar a se fazer política. Na tua visão, o que muda em relação ao curso? Qual a diferença que a senhora vai ter, por exemplo, em relação aos outros pré-candidatos do município da Serra? Sim. A Escola de Formação Renova BR, ela nos dá uma dimensão do que é a gestão de um município. Nós assistimos ao longo dos anos, a políticos, pessoas ganharem as eleições e entravam no sistema político, tanto no legislativo quanto no executivo, sem conhecimento de funcionamento desses dois espaços. Então, os conhecimentos que foram passados tanto na primeira fase como na segunda fase, que está ocorrendo agora, nos dão condições para administrar a cidade melhor. Se não adianta renovar, se essa renovação também não tiver conhecimento de como funciona a cidade, porque aí a gestão não vai funcionar. Entendi. Naone, fala um pouco para a gente também como é que essa relação com os outros políticos. Certamente nos debates, nas comunidades, na cidade, há um contato com os outros políticos, com os outros pré-candidatos, com os outros candidatos, com os atuais políticos mesmos das cidades aqui da Grande Vitória, principalmente. Qual é a diferença no trato que você percebe com outros pré-candidatos a vereadores, com outros vereadores que o curso preparou ou está preparando para um novo tipo de gestão? Boa tarde a todos. É muito importante a gente sempre lembrar que ninguém faz nada sozinho, né? E o Renova, ele bate muito nessa tecla. A gente vive numa sociedade cada vez mais polarizada, virou muito torcida de futebol, e a gente tenta deixar isso um pouco de lado e entender que a política ela é feita em grupos, a política é feita em coletivos. Então, numa Câmara de Vereadores, você vai estar lá com uma dezena de outros candidatos de outros partidos. Então, o Renova já vai te preparando isso, desse ambiente bem
pluripartidário para você aprender a dialogar com pessoas que têm pensamentos diferentes. A gente quer acreditar que todo mundo numa Câmara de Vereadores quer o melhor para a cidade. Então, se todo mundo quer o melhor, cada um da sua forma, vamos ir lutando para descobrir o consenso e descobrir as melhores práticas. E o Renova bate muito também na tecla do política baseada em evidências, ver exatamente o que está funcionando, o que a ciência diz, o que políticas já executadas em outros municípios têm dado certo, para que a gente possa executar o que é melhor de fato para a cidade. Então, esquecer um pouco as bandeiras de extremos e pensar o que é melhor de fato para o cidadão. Então, esse diálogo é importante e ele acontece muito mais dentro do Renova. Eu vejo que no nosso curso, na nossa turma, a qualidade do debate e o respeito entre os integrantes é muito maior do que, infelizmente, a gente tem visto na sociedade como um todo. Muito legal. Nós estamos conversando aqui com 3 alunos do Renova BR que vão estar representando o curso que eles fazem nas eleições desse ano, em 2020. O George é pré-candidato a vereador de Vila Velha, a Glacimere para a Prefeitura da Serra em 2020, também o Naone na Câmara Municipal de Vitória em 2020. Uma coisa que sempre vem à tona em relação ao Renova, que tem um tempo já, sempre faz essa pergunta, é a questão partidária. É um movimento que é apartidário, porém vocês todos têm um partido, vão ter um partido nas eleições. Como é que funciona a escolha do partido? É algo direcionado? A escola respeita o posicionamento político? Como é que funciona nessa decisão tão importante que é de representar, além do povo, um partido político nas eleições? A escola não tem qualquer ingerência sobre as escolhas individuais de cada aluno e aluna acerca do partido. Inclusive essa, como o Naone bem disse, é uma grande virtude do Renova. O Renova ele se preocupa em dar conteúdo, em mostrar evidências. E tem uma frase muito bacana do Renova que eu gosto muito, que diz justamente isso: nós não precisamos focar nas diferenças, vamos nas afinidades aglutinarmos e juntarmos todo um povo, toda uma sociedade, que eu acho que é isso que precisa hoje. Então, o Renova não tem qualquer tipo de orientação, partido A, B ou C. É uma escola efetivamente para nos capacitar com conteúdo que nos auxiliará, seja no caso do Executivo ou no caso do Legislativo. É interessante até que algumas pessoas que entraram, que não conhecem a estrutura partidária, até pediram orientação, e a postura da monitoria foi exatamente essa: nós não damos orientações quanto à escolha do partido, nós damos orientações quanto à gestão da cidade, quanto à estrutura de como funciona o sistema legislativo, de como funciona o sistema executivo, mas essa é realmente uma decisão que o pré-candidato, a candidata vai ter que tomar com o seu amadurecimento político e dialogando nas suas cidades. Naone. Como a formação também focou em muita gente que nunca tinha participado da política, o máximo que o Renova fez em questão partidária é ensinar as pessoas que elas devem ler os estatutos dos partidos, elas devem procurar conhecer pessoas que já fazem parte do partido, dialogar com elas antes de tomar uma decisão, que é uma decisão muito importante. Você entrando num partido, você representa os ideais daquele partido e você vai estar alinhada com pessoas que fazem parte daquele partido. Então, esse direcionamento de dar uma importância grande para a escolha foi dado, mas como os colegas disseram, nenhuma interferência em quem você deveria escolher. Acho bacana salientar isso, porque nós tivemos no começo do ano, principalmente passado, um debate e um embate muito grande, principalmente com o Felipe Rigoni, com a Tabata Amaral, que são do Renova, com os partidos de origem, o PSB e o PDT, que foram a escolha deles para ser partidários, mas houve um embate muito grande por votação, por seguir uma linha pessoal contra o partido. Como é que vocês avaliam essa questão de conflito, não com uma velha política, mas com a formação tradicional dos partidos políticos que visam, numa eleição majoritária, até terminou isso agora, a questão de legenda, de outros cargos políticos, de costuras ali nos bastidores? Você acha que haverá um conflito, na visão de vocês, com esses partidos, ou uma mudança de partido por conta dessa formação do Renova? Eu acho que um dos legados que o Renova está trazendo é justamente mostrar para os partidos a necessidade que é o que eles devem fazer, né? De capacitar os próprios partidos, também capacitar os seus candidatos, pré-candidatos e pré-candidatas. Eu, como pré-candidato, eu tenho conversado isso muito, estou sem partido e tenho conversado isso muito com todos os partidos na hora de escolher. Eu deixo bem claro que eu vou seguir a orientação
do povo, o que for melhor para as pessoas, independente se o prefeito é A, B, C, independente do partido A, B ou C. Então, eu quero ter uma atuação independente, isenta, como eu acho que todo parlamentar deve ter, né? Você citou o Rigoni e a Tabata a nível federal, eu cito o Majesc também, a nível estadual, que mesmo sendo partido do governador, ele apresenta algumas manifestações quando ele entende contrárias. Eu acho que política é isso, não é atacar pessoas, é debater ideias. Não existe oposição em situação, existe o projeto que atende melhor ou não o interesse das pessoas. A Tabata e o Felipe acabaram sendo exemplos para nós, para as nossas reflexões, né? Porque eles tiveram a formação do Renova, mas as escolhas deles foram independentes e o relacionamento também com seus partidos e com as suas pautas ocorrem com a própria consciência deles. Então, isso nos serviu de exemplo na hora das escolhas, da gente fazer as nossas próprias escolhas, porque pode sim gerar algum conflito. Existe uma questão estatutária e que a gente tem que observar. Ainda que a gente tenha, e eu acho que isso deve ser preservado, porque nós representamos, né, de alguma forma, seja no legislativo ou no executivo, a vontade da sociedade, a vontade dos cidadãos que elegeram, que nos elegerão, se assim, né, formos eleitos, mas que a gente tem uma questão estatutária, e isso a gente tem que estar bem alinhado. Nós temos que estar bem alinhado, conhecer bem o estatuto, para que não tenhamos aí que discutir judicialmente a permanência ou não no partido. Não, Perfeito. O que os colegas salientaram resume bem. O que o Renova veio trazer era um gap que estava uma defasagem dos partidos em conseguir formar de fato os candidatos ou até mesmo os membros já eleitos. Então, quando eles chegam com essa formação, começa a dar tão certo os políticos e a formação começa a ser tão boa que eles começam a crescer e isso assusta alguns partidos. Alguns estão aprendendo a se reinventar, estão aprendendo a fazer essa formação, estão aprendendo a dialogar com esses movimentos, que não é só o Renova, existem outros, e abrir as portas para que eles possam crescer juntos. E tem outros que, com medo dessa concorrência, estão fechando as portas, em vez de tentar, de novo, assim como o Renova preza, buscar o consenso, buscar crescer junto, estão buscando distanciamento desses tipos de movimento. Acho um debate muito bacana que vai ser ainda muito falado nessa eleição, nas próximas eleições majoritárias, agora em 20, depois em 22, e não tem como fugir do Fla-Flu que se instaurou no Brasil, na questão ideológica, partidária muito acirrada. E na visão de vocês, qual é o papel dos novos formandos do Renova, que serão ainda esse ano, nesse posicionamento? Vocês acreditam que os políticos que o Renova vai formar e está formando vão entrar nessa briga partidária? Como é que vai ser a construção de oposição, de situação nas câmaras municipais, nas assembleias legislativas, no Congresso Federal, em relação a esse tipo de ideologia, de briga de picuinha? Ou o Renova vai formar uma classe de políticos que até terão uma outra visão em relação a essas brigas que a gente vê muito em período eleitoral? O Renova, como o nome diz, é uma escola, é a primeira escola de formação política do Brasil. Em momento algum tem qualquer orientação do Renova, os amigos e amigas aqui me corrijam se eu estiver errado, acerca de polarização. Ao contrário, o Renova orienta justamente a nos apegarmos nas semelhanças e com evidências científicas, com estudos, com paradigmas de outras cidades, outras regiões, nós buscarmos boas práticas para fazer a diferença. O Renova tem por ideal, pegar pessoas comuns para tornar políticos fora do comum. Agora, como toda escola, né, tem aluno e aluna que obviamente vai fugir, mas não é da ideologia do Renova. O Renova é uma capacitação de conteúdo, de técnica, que não influencia nessa questão da polarização. O Renova, ele respeita as ideologias das pessoas, né? Tanto que nós temos lá uma diversidade partidária e ideológica. A orientação e o estímulo é ao diálogo, porque política se faz com diálogo, não existe política sem diálogo, isso é primordial. Ela não tem como interferir, né, e nem é esse o propósito, na ideologia de cada um, mas promover esse diálogo, não focando nesse Fla-Flu, como foi colocado, né, mas focando em pautas. Vamos discutir a cidade, vamos discutir os estados, vamos discutir quais são as políticas públicas
e como elas são postas com experiências, com dados, o que nós temos de experiência que pode ser aproveitado em uma cidade, né? Quais as inovações que estão chegando nesse mundo também que está novo para nós, com tecnologias novas. Então, não há espaço para opostos se digladiarem dentro do Renova. Pelo contrário, há espaço de conversa, de diálogo. E é o espaço que a gente espera também que esteja aqui na sociedade. Sim, Naone. O que me dá a impressão é que tem certos candidatos que utilizam uma estratégia mais agressiva de polarização, de ideologia, até para ganhar seguidores, e esquecem que isso acaba no momento que é eleito e deveria fazer política para o povo. Então a pessoa leva para dentro da Câmara, para dentro da Assembleia, para dentro do Congresso, toda essa ideologia e esquece de tratar assuntos urgentes para a população. Então, às vezes, ficam trazendo pautas inconstitucionais para discussão quando a gente está com problema de saneamento, quando a gente está com problema de enchentes. Então, usa-se como estratégia de ganhar votos essa grande briga partidária, briga ideológica, e esquece que quando você está eleito você tem que agir pelo povo, buscando política baseada em evidências, buscando ciência, buscando diálogo entre os diferentes para conseguir chegar em resultados e tratar assuntos que são urgentes para a população. É isso daí. Esses são os alunos do Renova BR, que o Jorge, a Glacimere e também o Naone, falando sobre a experiência deles no curso do Renova BR e também agora falando sobre as pretensões para 2020, que já está aqui o tour batendo a porta, eleições municipais na Grande Vitória. O Jorge é pré-candidato à prefeitura a vereador em Vila Velha, a Câmara Municipal de Vila Velha. Eu começo com você, Jorge, falando quais são as suas pretensões para a Câmara Municipal de Vila Velha e o que o curso do Renova vai fazer que o Jorge seja um outro candidato, qual vai ser a diferença do candidato Jorge na Câmara Municipal de Vila Velha após o curso do Renova e como você enxerga esse cenário atual no município de Canela Verde. Hoje a Câmara de Vila Velha são 17 cadeiras, né, ocupadas por vereadores e vereadoras que não debatem a cidade como eu penso que deveria debater. Recentemente eu fiz até saiu até semana passada nos jornais uma atitude minha, que foi justamente questionar um regime de urgência dado a um projeto de lei que veda cães de vigilância no município. Então, a questão não foi nem tanto debater o mérito em si, mas é uma pauta tão polêmica e complicada que sequer teve discussão. Passou de forma unânime na Câmara, foi para o prefeito, e eu fiz um pedido ao prefeito para vetar sobre um ângulo da inconstitucionalidade e do interesse social. E isso tudo, obviamente, não apenas a minha profissão me ajuda, porque eu sou advogado, atuo diariamente como advogado, mas o Renova me ajudou muito em me capacitar e ver quais são os instrumentos, como lidar com essa questão, sem polarizar, sem criticar ninguém, e sim debatendo ideias. E hoje a Câmara de Vila Velha ela não tem um debate, a população está completamente afastada da Câmara, e o meu desejo é contribuir como um representante efetivamente das pessoas. Foi dito aqui de forma muito oportuna a palavra diálogo. Hoje não tem diálogo com as pessoas, e as pessoas, eu estou caminhando, percebo muito isso, as pessoas querem ser ouvidas. Então eu penso que o vereador como representante do povo e principalmente como fiscal do executivo, hoje nós não temos, com raríssimas exceções pontuais, vereador ou vereadora que faça isso, que fiscalize o orçamento da cidade, que fiscalize contratações, que olhe o diário, faça um pente fino para ver para onde o nosso dinheiro está indo, como o nosso dinheiro está sendo investido, como nós vamos enfrentar a questão dita aqui, que é uma questão histórica em Vila Velha das enchentes, sem populismo, sem jogar para a plateia, sem se apegar ao momento político do Brasil, mas pensando na cidade. Então, hoje, a minha pré-candidatura, ela tem esse objetivo e eu tenho feito ações justamente para mostrar que eu não quero atacar um ou outro, eu quero debater a cidade, eu quero me mostrar como não só o cara que chega e faz um videozinho bonitinho, uma postagem bonitinha, mas uma pessoa que faz efetivamente algo pelas pessoas. Não concordo com o projeto de lei, penso que deveria ser assim, estou entrando com uma representação, como fiz no ano passado também com a lei que reserva 25% das vagas em concurso público para pessoas sem especialização. Entramos na OAB, a OAB conseguiu, entrou no TJ, ganhamos a liminar. Então acho que é isso, muito mais do que só atacar, é fazer, mostrar como se faz
sem atacar pessoas, respeitando o posicionamento de cada um, mas dando a nossa versão, nossa visão sobre a cidade. Além da parte técnica específica dos vereadores, tem a parte política. Como que você pensa em montar ali a sua estratégia com partido político, filiação? Tem algum partido já em vista? E também a construção. Hoje o Geórgio está alinhado com qual pré-candidato à prefeitura? Temos alguns, temos o Hudson Leal, temos a chapa de apoio ou do Max Filho, que é o prefeito, tem Neucimar, que é um nome muito forte na cidade, Dr. Hércules. Em qual polo político da cidade de Vila Velha o Geórgio Alves se encontra? Olha, o Geórgio nesse momento está conversando com todo mundo, porque esse ano, é até bom dizer, a legislação eleitoral mudou e esse ano não tem mais coligação. Os candidatos a vereador, eles têm que estar todos competindo dentro do mesmo partido. Então, acaba sendo uma escolha bastante estratégica que demanda tempo, planejamento, organização. Então, meu foco nesse momento está vendo um partido que eu possa ter viabilidade, obviamente, dentro de uma ideologia mais ligada ao que eu penso. E o que eu penso é justamente o que eu disse antes. Eu não gosto de extremos, seja um extremo, entre aspas, direito ou esquerdo. Eu acho que nós temos que ter temperança, sobriedade, sabedoria, que eu acho que a população está precisando disso. Então, o Geórgio hoje, ele vai se alinhar ao candidato ou à candidata que mais demonstrar isso. Uma vontade de fazer uma cidade. Vila Velha é uma cidade linda, eu sou suspeito para falar, eu sou completamente apaixonado por minha cidade. Onde eu vou, levo a bandeira de Vila Velha, falo de Vila Velha. Então, acho que Vila Velha tem um potencial turístico muito grande que pode ser explorado. Vila Velha tem uma área que precisa de gerar emprego, renda, desenvolvimento, e o vereador tem que fiscalizar o executivo para que o executivo tenha políticas públicas que tragam isso. Então, nós vamos avaliar qual é o melhor prefeito ou a prefeita que tenha isso. Inclusive, Lucas, pode ser que esse prefeito ou essa prefeita, pré-candidato, né, nem esteja no jogo ainda. Né? Pode surgir, como aconteceu em Minas Gerais, uma surpresa. O Zema ganhou a eleição quando tinha 1% de intenção eleitoral. Então, nós temos nomes que estão postos. Nós temos até um candidato, colega nosso do Renova, né, que ele começou fazendo Renova como pré-candidato a vereador e hoje ele já é pré-candidato a prefeito. Então, muita coisa pode acontecer. O mais importante nesse momento é escolher um partido que nos dê condições de dependência, de trabalhar a nossa plataforma, que é uma plataforma de representatividade popular, de diálogo e não concentrar nas diferenças, mas nas semelhanças. E nesse momento eu vejo que a semelhança é justamente uma cidade mais desenvolvida, uma cidade que ouça mais o seu cidadão e sua cidadã. Será que teremos novidades em Vila Velha ainda nesse jogo político que até abril você pode botar ali a sua pré-candidatura? Vamos ver e acompanhar, obviamente, aqui no Movimento Online. Glacimere, falando da Serra agora, a senhora já esteve aqui no nosso estúdio, falou bastante sobre a Prefeitura da Serra, no qual é pré-candidata para 2020, sobre esse cenário político. Como é que a senhora avalia os pré-candidatos à Prefeitura da Serra? Também são vários nomes, alguns também já carimbados de outras eleições no município serrano. Como que a senhora se enxerga e coloca a autonomia à disposição nesse cenário como expectativa? Qual é a diferença da Glacimere para os outros candidatos? Eu estou na Serra desde 76, já faz um bom tempo. Mais da metade desse tempo, a Serra vive uma situação polarizada, né? Nós vivemos uma situação polarizada hoje de uma forma generalizada no Brasil, no estado e no Brasil, mas a Serra já vive isso há 24 anos. As lideranças fizeram seus trabalhos, têm representatividade, mas nós não podemos mais conviver com isso nesse fla-flu na Serra. A gente precisa unir a cidade. A cidade é uma cidade tão bonita quanto Vila Velha, né? Tem um turismo rural maravilhoso, tem a Vila de Artistas com representação internacional, temos praias lindíssimas, mas nós também somos conhecidos nacionalmente, infelizmente, não pelas belezas que carrega, mas pela segurança, né? Ou pela insegurança que a cidade traz. O IBGE trouxe para nós a informação de que apenas 27% da população está empregada. Então, a gente precisa tomar conta desta cidade. O que está acontecendo? Qual é o diálogo que está faltando com as pautas nacionais? Qual é o diálogo que está faltando com os empreendedores? Que a gente não consegue fomentar isso. Nos últimos tempos, nós não temos conseguido fomentar. E que tiram do mercado de trabalho 70% da nossa população, né?
e aí a gente coloca uma população muito jovem. A Serra recebeu, nos últimos 10 anos, 100 mil habitantes, né? E isso é um desafio espetacular, né, para a gente pensar em administração de cidade. No cenário que é posto, como o George falou, é preciso que seja novo e é preciso que seja bom, né? As pessoas já têm lá o seu RECAL, já apresentaram os seus trabalhos para a cidade tem esses desafios que são postos. Nós temos problemas, como foi falado, de segurança, nós temos representação nacional para discutir segurança, mas efetivamente essa segurança não chega à Serra, com todos esses desafios. Então a gente compreende bem o que é papel do Estado em relação à segurança, porque eu tenho uma carreira, fiz uma carreira dentro do Estado, compreendo bem o que é o papel da União, também em relação à segurança, em relação às fronteiras, em relação ao tráfico de drogas, em relação ao tráfico de armas e de pessoas, e eu também compreendo bem o que é papel do município, no que ele apresenta com as pautas, que chega agora com as guardas municipais, integrando esse sistema, né, não substituindo as forças estaduais e federais, mas que também precisam dialogar com o desenvolvimento da cidade, com a empregabilidade e com a reforma da máquina administrativa para tornar mais aprazível o empreendedor à disposição para empreender na cidade. Assim como eu perguntei para o George, doutora Glacimeri, como é que o partido da senhora, o PSC, se constrói e se estrutura para a eleição de 2020 no município da Serra? Qual é o planejamento e também as propostas em si? De fato, a Serra, como a senhora disse, é um dos maiores municípios em população do nosso estado, tem um polo industrial grande, tem um potencial turístico também muito grande, corta, né, a Grande Vitória, BR-101, uma das maiores rodovias do nosso Brasil, passa na Serra com bastante movimentação. Quais são as propostas concretas da senhora do PSC nesse plano para dirigir o município serrano pelos próximos 4 anos? Eu fiquei muito tranquila com a escolha do PSC para estar disputando aí, apresentando a minha pré-candidatura. Não são muitas pré-candidaturas postas, né? A gente tem aí algumas ilações, mas que não foram apresentadas para a cidade ainda. O PSC dialoga com a pauta do desenvolvimento, inclusive a gente tem o nosso presidente municipal, vereador eleito do município, tem feito um mandato espetacular, fazendo exatamente a diferença, fiscalizando, discutindo com a cidade, agora recentemente, inclusive o plano diretor, a revisão do plano diretor que foi discutido. Então, eu me sinto muito tranquila de estar nesse partido que está alinhado com a pauta de desenvolvimento e também com a pauta humanitária. Uma dos pilares que a gente discute. É claro que a gente precisa trabalhar muito a questão das construções dos equipamentos para a cidade, mas nós precisamos focar nas pessoas. Não adianta construir hospital se a gente não tem uma saúde que chega ao cidadão. Não adianta eu ter unidade de saúde se a medicação não chega ao cidadão. Então, nós precisamos olhar as pessoas e não pensar só numa cidade de concreto. Bacana, legal essa Glacimeri Gaviorno, do PSC, que é pré-candidata à prefeitura do município da Serra. Para fechar esse giro aqui com os pré-candidatos e alunos do Renova BR, Naone Garcia, do PSD, que é pré-candidato à prefeitura, à Câmara Municipal, de Vitória. Naone, volto a te perguntar, semelhante ao que eu perguntei para o George, como é que o senhor avalia o cenário da Câmara Municipal de Vitória, que é uma das câmaras mais atuantes, sempre repercute vários projetos, várias atitudes da Câmara Municipal de Vitória, a capital do nosso estado. Como é que o senhor avalia a Câmara Municipal e a sua candidatura para 2020? A Câmara Municipal de Vitória tem um grande objetivo e a responsabilidade de ser uma das mais qualificadas do estado, por ser a da capital, mas ao mesmo tempo esse desafio não é simples, né? A gente ainda vê muitas pessoas que não estão devidamente tão qualificadas presentes lá dentro, enquanto outros estão sim fazendo um bom trabalho. Eu cito como exemplo de um bom trabalho de vereador desse mandato o próprio Mazinho, que foi um dos motivos de eu ter escolhido o PSD para me filiar. Foi um excelente trabalho que ele fez enquanto vereador, criando a comissão de desburocratização, criando pautas extremamente importantes, trazendo uma fiscalização importante, e pôde fazer de fato muita diferença para a cidade de Vitória. Então foi um dos motivos que eu acabei escolhendo o PSD. Tivemos uma certa renovação na eleição passada, mas eu acredito que a renovação de candidatos que não serão reeleitos vai ser ainda maior, porque a
população vem cobrando uma qualificação cada vez maior dos candidatos que estão lá presentes, dos vereadores lá presentes. E nesse ano terá uma mudança no comando do Executivo Municipal. Sai Luciano Rezende e entra outro nome na Prefeitura de Vitória. Como é que o senhor avalia a disputa também, essa corrida para o Executivo no município e como isso pode impactar na sua candidatura como vereador na Câmara Municipal? Como é que você avalia esse cenário também na disputa do Executivo na capital? Vem surgindo vários nomes para a candidatura a prefeito de Vitória, alguns de bastante peso, de bastante responsabilidade, como o professor Roberto Martins, como o Sérgio Majewski, mas, de novo, eu acredito que o Mazinho pode surpreender. Ele é um candidato muito qualificado, é um grande conhecedor da cidade e pode, com certeza, trazer bastante peso aí nessa candidatura. Outra coisa bacana de Vitória também, que a Gracimere e o George citaram sobre os problemas de Vila Velha e de Serra, e há-se uma impressão de que Vitória talvez tenha menores problemas como esses citados nos dois municípios. Na tua avaliação, quais são os principais desafios do município de Vitória na gestão pública, na demanda da sociedade, nas conversas com os moradores, com as comunidades? Quais são as principais demandas que o senhor enxerga no município de Vitória e que poderão ser aí trabalhadas nos próximos 4 anos? Vitória tem um PIB per capita bem elevado, Vitória tem um orçamento para se trabalhar também muito elevado, então certos problemas que existem em todo o Espírito Santo, em todo o Brasil, aqui são um pouco mais atenuados, mas isso não significa que não existem problemas e não existem demandas. A gente ainda tem uma grande parte da população com problemas de acesso a emprego, a gente ainda tem um nível de desemprego em Vitória elevado, isso tem acontecido no país inteiro, mas Vitória também ainda é um reflexo disso, apesar de ser a capital e apesar de ter um PIB tão relevante para o Estado. Então a gente ainda precisa resolver muito o problema do desemprego e a gente tem que resolver isso a partir do incentivo ao empreendedorismo, incentivo ao empresário como realmente motor do desenvolvimento econômico e não o Estado. O Estado, como ele pode desenvolver isso, é atrapalhando cada vez menos. A gente tem um Estado, às vezes, muito inchado, muito burocrático, por isso que eu respeito tanto a comissão de desburocratização que foi criada pelo Mazinho e se tornou uma comissão permanente dentro da Câmara de Vitória. Vitória ainda tem problemas ambientais, Vitória ainda tem problemas estruturais, ainda tem problemas logísticos, ainda tem problemas também de escolas que não totalmente prontas para receber os alunos. Então, vários problemas que são atenuados por ser uma cidade muito rica, com muito dinheiro, muito orçamento, mas que ainda assim precisa resolver ainda mais, até para conseguir onerar cada vez menos a população, conseguir depender menos de impostos e, quem sabe, conseguir reduzir ao longo do tempo, mas, ao mesmo tempo, prestar serviços cada vez melhores para a sociedade. Bacana demais. Esse Naoni Garcia, pré-candidato à Câmara Municipal a vereador de Vitória. Para encerrar o nosso papo, que acho que foi bem bacana, passou rápido o tempo por aqui, queria deixar aqui aberto os nossos microfones para o George, para a Gracimere e para o Naoni, deixar o seu recado final com os alunos do Renova BR, que tem a esperança e tem esse discurso de mudar, de renovar a política brasileira. Começa com você, Jorge. Primeiramente, reforço aqui o meu agradecimento ao convite. Eu acho que é sempre importante podermos esclarecer de que se trata, de que se fala lá no Renova BR e dar um recado para para todo mundo que vai, para os eleitores e eleitoras que escolherão seus prefeitos, vereadores em outubro. Nós estamos aqui colocando o nosso nome à disposição, o que não é fácil, né? Você colocar, você expor sua vida, suas ideias, tem que ter muita coragem. E eu peço que as pessoas analisem o perfil do candidato e da candidata. Se não quiser votar no George, na Gracimere, no Naoni, mas pensa bem quem você vai votar, analisa como o seu candidato trata a pré-campanha dele, que diz muito de como vai ser o mandato dele. Se tem vereador ou vereadora prometendo aí construir escola, creche, hospital, ponte, prometendo emprego, prometendo ser o salvador da pátria, já está começando errado, porque está prometendo coisas que não pode cumprir, e mais do que isso, está demonstrando um desespero. E política não é desespero, política tem que ser tratada de forma muito responsável. Ninguém é salvador ou salvadora da pátria, todos nós somos agentes de construção. O movimento que o Renova está fazendo, aos poucos vai, com todo empenho, com toda a contribuição, ganhar o seu lugar e mostrar que é possível sim fazer uma mudança política. Essa mudança não vai ser feita pelo George sozinho, pela Graça sozinha,
pelo Naone sozinho. Essa mudança depende também do povo. A política tem que mudar, mas as pessoas também têm que mudar, tem que saber escolher seus representantes, e isso já começa agora na pré-campanha. Fugir de quem só quer atacar, fugir de quem só quer falar mal, sem propor nada, sem mostrar a que veio, sem mostrar que pode de fato fazer alguma coisa de diferente, de ser realmente um diferencial. Então, o meu recado é esse, agradecer mais uma vez a oportunidade e parabenizar pelo espaço que a democracia está tendo aqui. Obrigado, Jorge. Gracimere, muito obrigado. Eu quero agradecer primeiro ao Movimento Online, que me recebe pela segunda vez hoje aqui, também aos espectadores, né, da transmissão pela internet. Pedir para as pessoas esticarem o diálogo. As pessoas têm ultimamente, ou entram no discurso da polarização ou não querem discutir política. E nós precisamos discutir política, nós trabalhamos com isso, nós vivemos de política. Agora, nós precisamos discutir política de uma forma respeitosa, porque só assim a gente, inclusive, vai conhecer os nossos pré-candidatos, os nossos candidatos e verificar se essa proposta está de acordo com o que a gente espera para a cidade, né? Avaliar o perfil, como se diz, não dá para uma pessoa prometer o impossível. Então, é preciso conhecer a estrutura da sua cidade para ver se o candidato ou o pré-candidato, o que ele fala, está de acordo com o perfil do município, né? Não se pode vender terreno na lua, assim, de forma muito mais simples para as pessoas entenderem. Nós vamos saber se o candidato apresenta uma proposta verdadeira, compatível, se a gente conhecer a nossa cidade. Então, é importante conhecer a nossa cidade e a gente conhece exatamente participando do debate político. Se as pessoas te convidarem para ir em uma reunião política de qualquer candidato, vá, ouça a proposta dele, ouça o que ele tem para falar, verifique se o que ele apresenta está de acordo com a cidade. Porque se nós não formos para o debate, não atendermos ao convite da exposição dessas pessoas que se colocam à disposição, como colocou aqui o George muito bem, não é fácil, se colocar à disposição não é fácil, principalmente para os marinheiros de primeira viagem, né? Não é fácil. Então, é preciso ir também, a população tem que ir ouvir, porque senão ela não vai saber em quem está votando. Então é isso, e mais uma vez agradecer a oportunidade de estar aqui debatendo política. Obrigado, Gracimere. Naone, também muito obrigado por ter vindo aqui ao nosso site. Eu que agradeço por ter participado, o Movimento Online por ter criado esse espaço democrático. E para finalizar, queria deixar uma história bem rápida. Um aluno perguntou para uma professora de antropologia em que momento a gente começou a ser visto como civilização. Ele achou que a resposta seria algum artefato de caça ou algo do tipo, e a resposta dela foi um fêmur cicatrizado. Geralmente no mundo animal, se você quebra uma perna, você é deixado de lado e você é abandonado e você não tem mais chance nenhuma de sobrevivência. O primeiro momento em que a gente começou a se tornar civilização é quando teve uma pessoa com uma perna quebrada e teve gente ao redor dela conseguindo contribuir para que ela pudesse sobreviver a tempo desse fêmur ser cicatrizado e ela poder ser inserida dentro da sociedade. Então, essa é uma história rápida para mostrar como a gente não faz nada sozinho, assim. Então, o Renova tem destacado muito isso, e eu quero destacar muito isso, que a gente nunca vai fazer nada sozinho, é impossível. Na Câmara de Vereadores, nas prefeituras, na Assembleia, no Congresso, a gente precisa muito que as pessoas saibam dar mais a mão e andar junto para objetivos em comum. Então, finalizo com esse pequeno trecho para mostrar a importância da gente caminhar junto, mesmo com ideias em alguns momentos diferentes, mas se a população, se o bem-estar de todos for colocado como direcionador, a gente vai caminhar muito mais junto do que separado. Obrigado, Naone, obrigado, George, também, e também a Gracimere. Esse foi o bate-papo com o pessoal, os alunos do Renova BR. Daqui a pouco tem um outro vídeo falando com mais alunos do Renova, continuar debatendo política aqui no Movimento Online, que tem, você sabe, essa cobertura presente dos pré-candidatos, dos candidatos, toda a cobertura completa das eleições desse ano e também do dia a dia político aqui no nosso estado. Você acompanha em www.movimentoonline.com.br.